Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Mentes Desconexas. Esse aqui é o nosso quadro novo Quarta Top. A gente vai falar sobre assuntos não cotidianos, assuntos notícias, às vezes lançamentos de séries, animes, etc. A gente vai discorrer sobre assuntos cotidianos, assuntos da semana. E o assunto escolhido foi IA, ou Inteligência Artificial. Um tema interessante aí, nossa primeira pauta, o primeiro item da pauta é IA e arte. Qual que é a tua opinião sobre arte gerada por inteligência artificial? Eu acho que é um futuro extremamente promissor, só que ele não pode excluir os artistas de hoje. Eu não sei se a IA, com uma forma de ser aberta ao público, o público vai deixar de assistir, de ver arte dos artistas que temos hoje, de pinturas e tal, e tudo vai ser substituído e isso será uma coisa extinta. O que você acha? Eu não acho que vai ser extinto, não. Eu acho que a arte humana até passa a ganhar mais valor, porque se você vai ter um concorrente no mercado que gera barato e rápido, enquanto você vai ter um humano que gera muito lentamente, de forma muito mais cara, e vai ter a exclusividade de ser uma coisa feita por um humano, que hoje não é exclusividade, hoje é só o que existe. Então acho que não acho que seja um problema, não. Eu não tenho esse pensamento dos quebradores de máquina. A IA e arte, você acha que elas podem ser conectadas de uma forma tipo um filme, tipo uma música, e isso reviver alguns artistas, que nem a gente viu alguns exemplos do Juice, do Chorão, de alguns artistas que já partiram? Você acha que isso é uma ideia de nostalgia ou ele pode ser feito no futuro pra reviver alguns clássicos? Só pra dar o contexto, isso que você falou do Juice é sobre uma inteligência artificial que coloca artistas que já morreram pra cantar outras músicas, Isso. que não necessariamente são deles. Cara, eu não sei o que eu penso sobre isso, porque será que é ético fazer isso? Quer dizer, será que eu não sei qual é a implicação ética disso, entendeu? Porque é muito complexo uma pessoa que já morreu e você tá usando a voz dela pra criar um produto. Será que isso tá certo? O que será que essa pessoa acharia disso, né? Se ela tivesse viva? Eu não sei, eu preferiria evitar. Eu acho que se for pra criar uma voz, por exemplo, original, de uma inteligência artificial, e ela produzir a música, aí eu acho que já é bem mais atrativo. Ao mesmo tempo é muito divertido ver, né, o Juice WRLD cantando uma música que nunca passou pelo repertório dele. É uma coisa interessante. Tu não acha que tem esse problema ético, não? Bom, eu acho que teria um problema ético se isso fosse monetizado e vendido. Acho que a partir do momento que é feito só como uma lembrança, uma releitura de algo, ele tá tudo bem. Não sei, tipo, pode ser que haja alguma implicância da família com isso e aí, beleza, aí seria retirado. Mas algo como um efeito nostálgico, eu acho que é uma coisa muito legal de se pensar. Tipo, o Juice cantando Eminem com a letra do Eminem é algo muito diferente. Eu não digo que seria esquisito porque eles estão no mesmo sintonia de estilo musical, só que seria algo algo muito chocante agora, né? Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu. Eu fico chocado em ver artistas que já morreram cantar músicas atuais ou músicas que eles nunca pensariam em gravar num contexto de hoje. Tipo, você acha, fazendo uma pergunta também vou complementar, você acha que no futuro as IAs vão tomar o lugar dos beatmakers, dessas pessoas que trabalham no backstage da música, tipo, o artista grava a voz dele e ele pede para uma IA remixar isso e ele vai adequando ela de acordo com o que ele realmente gosta, do seu estilo ali, tipo, cantei uma música e quero que ela seja country, quero que ela seja lenta, quero que ela seja bolero. Você acha que no futuro a IA pode substituir essa galera que produz remixando essas músicas, ou é um trabalho extremamente humano porque a pessoa vai colocar as emoções dela ali? Olha, eu acho que tecnicamente é possível, né? Quer dizer, criar uma IA que consiga fazer isso, acho que nem tá muito distante da nossa realidade hoje. Só que eu entendo que vai depender da reação do público.
Se o público não gostar de música feita por IA, simplesmente porque não gosta, ou porque quer um artista humano, é possível que isso suma do mercado. Por outro lado, se o público gosta, é possível que os produtores sumam. Então é uma profissão que possivelmente deixa de existir no meio da arte, né? Então eu não sei, é uma coisa a se pensar, porque será que a arte feita por uma inteligência artificial tem tanto valor quanto a arte feita por um ser humano? E se tem ou se não tem, por que que não tem? Então, Entendeu? É uma discussão que simplesmente a gente não tem como saber. Eu acho que ainda tá muito jovem, eu né? acho que a gente não tem como saber, não é que tá jovem, eu acho que a gente não vai ter como saber. Porque se você pensa o seguinte, se a arte que a inteligência artificial gera, tecnicamente, ela tá no mesmo patamar ou superior à arte feita por humano, será que ela é melhor? Ou é igual? Será que vale a mesma coisa? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que não, porque ela vai se adequar junto com o mercado, porque sempre vai ter o individual da pessoa. Às vezes a pessoa vai querer ter um entretenimento que seja mais artístico, que seja, sei lá, um stand-up, ou a gente vai ter pessoas que vai querer isso mais ver que, tipo, vamos ver o que essa inteligência vai falar, como que ela vai me surpreender, como que ela vai se adequar. Tipo, eu acho que isso vai se adequar ao mercado, mas excluir essas pessoas é algo extremamente difícil de se pensar, porque já é uma construção de muito tempo, né? A gente vai falar assim, pô, desde que música é música, tem uma pessoa produzindo, uma pessoa fazendo, uma pessoa cantando, ou uma pessoa tocando, e substituir tudo isso por algo que pode ser até melhor, pode atingir até melhores notas, é algo extremamente esquisito de se palpar. É muito diferente. Não sei o que você pensa nisso, que você já sei que você tem uma ligação com a música. Você acha que se ele atingir todos os pontos que o artista quer e preencher a música do jeito que o artista quer, você acha que essa arte é um conjunto ou ela pode ser montada junto com uma IA, junto com a tecnologia? Então, aí entra a discussão do que é arte, né? Que é uma coisa que não acaba nunca. E será que a obra que é gerada é arte ou não? Entendeu? Não tem como saber. E assim, não vai ter como saber. É uma coisa que vai ser decidido pelo mercado mesmo. Se o público aceitar, eu acho que acontece. Se o público não aceitar, continuar preferindo os artistas humanos. Porque assim, de modo geral, grande parte do mercado de arte hoje gira ao redor do artista e não da obra, né? Então, assim, todo mundo conhece a Ariana Grande. Mas tem muita gente que não conhece nenhuma das músicas dela. Só sabe quem ela é porque viu alguma notícia ou alguma coisa. Site de fofoca, tem um monte de coisa girando ao redor do artista e não da arte. Então, se isso fizer falta pro consumidor desse produto, eu acredito que vai ser rejeitado mesmo. E ao ponto que a inteligência artificial... Eu vejo um pouco junto com você. Eu acho que se isso acontece, a inteligência artificial vai ser uma ferramenta de bastidor. Tipo, o pessoal vai estar usando ali, só que ninguém vai falar, tá ligado? Vai ficar, tipo, o artista vai falar que foi ele que produziu. Vai falar que é ele que canta. É como já é hoje, né? O pessoal usa o Melodyne ou o Autotune e fala que é o melhor cantor do mundo. E faz parte, tá aí. Eu acho que é isso... E a galera compra, isso que é legal. Eu acho que a IA vai se adequar junto com o mercado, porque vai ter a galera que vai curtir, como tem a galera que curte extremamente todos os estilos musicais, né? A gente vai parar pra pensar desde o heavy metal, do death metal, pra galera que gosta de ouvir ou aquela música das menininhas coreanas lá cantando heavy metal. Tipo, é um mercado que as pessoas vão ser preenchidas de acordo com o que tem. Então, se existir um mercado disso, algumas pessoas vão gostar, independente. Se ele vai ser mainstream ou não, só o tempo vai dizer. Não sei se você tem a mesma opinião que eu. Mas eu concordo. Ele vai se adequar ali. Eu acho que eu acho que tem mais chance de acontecer isso mesmo. Tipo, vai virar uma ferramenta de bastidor ali e vai estar todo mundo usando. E é tipo o Melodyne mesmo, vai estar todo mundo usando, só que todo mundo fala, não, eu canto bem, eu sou talentoso. E o público vai comprar e vai continuar o mercado da música e da arte de forma geral. Agora, com outros tipos de arte, eu acho que a coisa fica mais interessante ainda. Porque se isso tá aberto ao público, por que eu vou contratar um designer?
se eu posso mandar um prompt em 5 segundos pro Midjourney e ele me entregar a imagem que eu preciso, por que eu vou contratar um fotógrafo, um designer, um editor, um profissional do Photoshop, por exemplo? Será que essa pessoa vai perder o emprego? Eu acho que não, porque a ferramenta humana, a instrumentalização humana, ela... Dessa forma que hoje estão as inteligências artificiais, a gente fala do Midjourney, ele tira fotos, né? Ele produz fotos que são absurdamente assim, específicas, elas são objetivas, elas suprem um mercado ali. Só que é impossível você falar assim, pô, uma inteligência artificial para modelar a minha casa. Só que vai ter coisas que as pessoas não vão gostar. Uma pessoa vai gostar, outra pessoa não vai gostar. Tipo, é muito difícil você agradar toda essa grande maioria das pessoas, que uma pessoa profissional daquilo vai ter aquela gama de conhecimento para mudar pequenos detalhes que vão fazer as pessoas gostarem. Eu acho que ele pode ser usado sim como uma base, ele pode ser usado sim como modelos no futuro de fotografia, de arquitetura, de qualquer coisa, de modelagem da casa da pessoa. Se a pessoa quer uma casa mais triangular, mais tipo... Com outras formas geométricas. O tipo da arquitetura? Isso. E eu acho que ele pode ser usado sim como base, ele pode ser usado sim como referência, só que ainda você consegue imaginar, tipo, uma pessoa velha vendo isso, uma pessoa já mais antiga. Eu acho que ela não vai ter essa aceitação tão grande de uma imagem feita no Midjourney e uma foto pintada num piso que ela compra numa beira de rodoviária. Às vezes a gente vai muito... Pode até falar de uma nova geração, mas essa galera mais velha, será que vai ter essa aceitação? Porque a gente tá vendo muito essa introdução da inteligência artificial pra galera mais jovem. Pessoal falando muito do chat GPT, uma ferramenta e tal. E essa galera mais antiga, será que vai ser palpável no mercado? Ou ela só vai ser pra algumas gerações na frente? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, isso nem importa. Porque, pensa só, talvez essa pessoa mais velha, ela não vá estar usando a ferramenta diretamente, mas ela vai contratar alguém que vai utilizar. E o que eu quero dizer é o seguinte, se eu posso fazer um trabalho com um prompt que eu escrevo em 5 segundos, para que eu vou contratar alguém para fazer esse trabalho? Entendeu? E eu acho que nessa área específica a chance de ter uma perda de emprego é muito maior. Porque não tem... O que muda? Porque a gente acabou de falar de música. E na música a gente concordou que vai virar uma ferramenta, muito provavelmente, né? Futurologia, que vai virar uma ferramenta de bastidor e o mercado vai continuar mais ou menos como ele tá hoje. Não tem fã de designer gráfico, né? Então não existe esse mercado paralelo que gira ao redor do artista da mesma forma que tem quando se trata de música. Então, eu acho que substituir esse cara por uma máquina é muito mais fácil do que substituir a Ariana Grande por um robô. Entendeu? Acho que é infinitamente mais fácil. Entendi. Mas eu ainda vou levantar a bandeirinha aqui do artista, porque eu acho que o artista ele pode expressar coisas que o Midjourney ou outra inteligência artificial no futuro vai poder expressar. Ele é uma ferramenta ainda de auxílio, pode ser uma ferramenta de inspiração, mas eu sinto que ele não preenche a gama dos artistas, ele não vai preencher... Assim, a gente pode ter uma discordância, mas eu acho que ele não é uma ferramenta de criação que possa substituir num futuro, nem que seja nem no futuro próximo, no futuro distante, e ainda vai existir os artistas porque eles conseguem transparecer a emoção, e coisa que uma inteligência artificial dificilmente vai conseguir transmitir uma emoção humana, a não ser que seja algo extremamente... A gente tá falando de um futuro muito, muito distante, que isso seja extremamente entendido pela IA. E aí ela consiga se aprimorar dessa forma. Mas dos talentos que tem hoje e as evoluções e as fotos que a gente tem hoje, é algo que não é substituível no quesito humano. A não ser que for algo extremamente subjetivo.
Mas se a gente for para pensar em questão de emoções, né, das imagens com emoções, eu não consigo imaginar uma IA fazendo isso com perfeição junto com o artista. Eu acho que hoje isso ainda não acontece, mas eu acho que é questão de tempo. Pra mim, no máximo, ali uns 10, 15 anos, talvez, pra uma IA ser capaz de substituir um ser humano num trabalho artístico desse tipo. A gente comentou, né, da IA produzir a arte, então você acha que no futuro a IA pode desenvolver, tipo, timbres de música, desenvolver músicas feitas somente com IA, sem uma voz humana de referência, sem uma voz humana de início? Você acha que ela pode produzir tudo? A Hatsune Miku já tá aí tem um tempo, né? Ah, mas ela não é Mas meio sistema que é, né? de IA palpável, né? Mas meio que é, né? Mas eu acho que sim. Eu acho que com música é mais difícil. Não é muito agradável de ouvir. Eu acho que com música é mais difícil de acontecer essa substituição do humano pela máquina por causa daquela questão do mercado que a gente comentou. O mercado gira ao redor do artista e não da arte, né? No caso da música. No caso das artes plásticas e do design, é muito mais sobre a arte do que sobre o artista, então dá pra substituir, pelo menos na minha opinião. Tipo assim, não que seja um negócio legal assim, vamos substituir, mas eu acho que pode acontecer, entendeu? Sim, entendi. Seguindo, Uma você ia coisa falar? que eu queria trazer aqui é o quanto a inteligência artificial afeta a tua vida hoje. E quanto vai Hoje? afetar, e quanto isso vai afetar mais no futuro, ou menos talvez. Cara, hoje, partindo da visão, você diz social, trabalho ou questões do dia a dia? Tudo que você quiser colocar Porque aí. hoje eu vejo a inteligência artificial como um facilitador, um divisor de águas do cara que produzia o ferro, que tirava o ferro da floresta, produzia o aço e aí ele dividia os carbonos lá. Hoje é como se ele pegasse o ferro da floresta, colocasse num chão e tirasse o que ele quisesse, porque eu enxergo a inteligência artificial como um facilitador, um divisor de águas. Por mais que ele não seja uma ferramenta extremamente qualificada para certos assuntos nichados, mas ele te dá uma gama de conhecimento, uma facilitação para você resumir um texto, para você ter novos conhecimentos da sua própria área. E eu não enxergo a IA como algo ruim, algo que seja maléfico, mas algo que vem para facilitar. Hoje a IA facilita meu dia. Eu tenho uma dúvida, eu vou lá no chat GPT lá, pergunto e aí vejo a resposta dele, aí comparo com as coisas, porque que a gente vê assim na internet, da nossa experiência, não levo a inteligência artificial como uma verdade absoluta de tudo, só que ela me auxilia nas coisas mais simples, até as coisas mais que te falo, pô, tô com uma dúvida aqui que eu não consigo sanar, o que eu faço? Eu vou lá no chat GPT, primeira coisa que eu faço, pergunto pra ele vai me dar algumas orientações, eu vou e pesquiso aquilo e tenho minhas próprias conclusões. E com você, a IA, ela te dá mais benefícios ou mais malefícios no seu dia a dia, nessas relações? Porque eu gostei dessa pergunta, essa pergunta foi muito boa. Hoje eu uso o chat GPT principalmente, mas eu já usei o Midjourney também, mas o chat GPT pra mim hoje é ferramenta de trabalho. Eu uso todo o dia, o dia todo eu tô perguntando coisa pro chat GPT. Tipo assim, eu não perco tempo mais fazendo pesquisa. Tipo, eu falo, eu quero saber tal coisa. Ele já pesquisa e resume pra mim, entendeu? Eu já tenho um textinho mastigado ali, o conhecimento já diluído pra eu só absorver. E é muito fácil. É tipo muito mais fácil, porque a gente tem essa distância entre o que era o estudar antes e o depois do Google, né? Porque o Google você vai lá, pesquisa e você tem várias fontes e você estuda com base naquilo. E o ChatGPT ele é um avanço tão grande quanto, porque eu não preciso mais ficar entrando, eu clico no Google, eu pesquiso lá um tema X e eu vou ler a primeira página que aparece, eu vou ler a segunda, eu vou ler a terceira e eu vou sintetizar o que eu absorvi dessa leitura toda e vou usar esse conhecimento. O ChatGPT ele já faz essa síntese para mim, ele já me dá o conhecimento mastigado. É uma coisa tão fácil assim que facilita muito, salva muito tempo.
E até para escrever código também. Às vezes eu preciso... me resume como que funciona esse script para eu entender e poder acelerar uma análise que eu tô fazendo, por exemplo. Pô, é uma coisa que eu levaria 30 minutos para fazer, ele faz em 10 segundos. Então, assim, pra mim, hoje é uma ferramenta. Ferramenta de uso diário mesmo. Não tem um dia que eu não uso o ChatGPT. No trabalho, pelo menos, e pra estudar. Eu acho que... É muito doido isso, velho. Eu acho que, tipo assim, a pessoa que não tá usando, pelo menos na minha área, né? Não sei como o ChatGPT responde em conhecimentos específicos aí de outras áreas. A sua, por exemplo. Mas na área de tecnologia, cara, eu acho que usar a inteligência artificial é obrigatório, não tem mais como, porque você vai ficar pra trás. Se eu não usar... Também acho isso. Assim, é porque não é uma coisa que tá muito ali, não é mainstream ainda. Mas hoje eu já vejo que eu utilizando o ChatGPT eu ganho muito tempo que meus colegas que não utilizam não conseguem ganhar, entendeu? Porque é um facilitador, que o que você falou tá certo, é um facilitador muito grande. Ele não faz o trabalho por mim, mas ele facilita muito. Ele me dá as ferramentas certas, ele me dá o conhecimento certo e facilita muito a vida. A gente tá falando de tecnologia, e aí se fosse assim, na sua área, né? Eu tava conversando com meu pai, né, que é profissional da área, e aí, tipo, a gente foi atrás dos códigos, né, do ChatGPT, e aí deu algumas orientações pra ele, tipo, o que uma pessoa demoraria muitas horas pra desenvolver, ele consegue desenvolver em segundos. E, tipo, isso é um facilitador, é um divisor de águas absurdamente. Tanto que todo mundo fica impressionado quando usa o ChatGPT pela primeira vez, porque fala, cara, isso é algo inimaginável há 30 anos atrás. Cara, há 20 anos atrás era algo inimaginável. Isso é uma coisa inimaginável há 3 anos atrás. Já parou pra pensar nisso? Se você voltasse no tempo 3 anos, contasse pra você mesmo o que é a inteligência artificial, você ia achar que tu tá maluco. Porque tipo, a gente não tinha acesso a isso. Claro, já existia inteligência artificial, já tava aí. Só que o público não tinha acesso. Eu, há 3 anos atrás, não tinha acesso a um chat GPT que eu vou lá, pergunto e ele me responde. Era uma coisa que estava exclusiva ali pros engenheiros das empresas que estavam trabalhando e tal. Mas hoje já tá aí, na mão do povo. Você enxerga também que o ChatGPT é bem nichado ainda? Tipo, ele... Claro que as pessoas já têm o conhecimento dele, já sabem minimamente o que é uma inteligência artificial, só que ainda não é um assunto difundido, porque eu tenho essa visão. Hoje, se eu perguntar para umas pessoas na rua, fizer aquelas enquetes de programas de auditório e falar para as pessoas quem sabe o que é uma inteligência artificial, eu ainda acho que é algo que as pessoas ainda vão ter uma dificuldade de responder por ser um assunto muito novo. Só que no futuro, obviamente, as pessoas vão tomar o conhecimento disso e vai ter esse facilitador nas mãos. Você acha que isso ainda é uma ideia muito difundida? Você acha que ainda precisa de muito amadurecimento das pessoas, de como vai usar, e se isso vai ser a chave do futuro, um futuro bem próximo? Eu acho que sim, né? Porque a pessoa tem que conhecer a ferramenta. Eu acho que tá uma coisa muito nichada ainda, mas é porque tá muito no início, né? Então a maioria das pessoas que já usaram o ChatGPT entra lá, pergunta alguma coisa só pra ver se funciona, se diverte um pouco e sai. E a pessoa não tem a noção do quão poderosa a ferramenta é. E eu acho que quando esse conhecimento chegar pra todo mundo, a gente vai ter muita mudança na sociedade. Porque pensa só, o ChatGPT não substitui ninguém. Ele não substitui um profissional. Mas ele dá a chance de você não perder o seu tempo com trabalho de robô, entendeu? Trabalho que pode ser feito por um robô faz. Não precisa ficar pesquisando coisa, lendo e... Pô, pergunta pro ChatGPT, ele te resume e te dá a resposta. Aí o que você vai fazer com essa resposta, ele não consegue fazer. Mas o trabalho dele já foi feito nisso. Ele já te facilitou o tempo. Aquilo que eu te falei, tem coisas que eu faço pesquisa que eu demoraria 40 minutos para fazer a pesquisa e chegar numa conclusão. E em 10 segundos com o ChatGPT eu tenho uma resposta. Então eu não perco tempo fazendo essa pesquisa porque eu vou já usar esse conhecimento para resolver um problema, entendeu?
Então acho que isso aí pô, é uma coisa que eventualmente deve chegar pra todo mundo. Entendi. Você ainda não utilizou no teu trabalho o ChatGPT? Ainda não conseguiu isso? Ainda não, porque, como eu tinha comentado no outro episódio, eu tô nessa batalha pra mudar de setor pra aí sim conseguir ter o contato com a tecnologia, né? Porque ainda tô num trabalho bem manual. Mas, cara, tipo, eu faço os projetos aqui na área de cálculo tridimensional, cálculo de coisas simples, né? Operação CNC é uma coisa simples. E ele tem dá todas as respostas, ainda não dá de uma forma assim completamente específica, pronta, mas se você der isso na mão de um profissional, ele vai saber ajustar isso em questão de minutos e vai colocar o negócio pra rodar e vai funcionar. Tipo, é algo ainda que ele não consegue desenvolver tudo, mas ele dá a base. Se você dá a base na mão de alguém que sabe, você pode ter certeza que ele vai trazer o resultado que a pessoa que entregou precisa, sabe? Tipo, é algo extremamente impactante e vai ser muito impactante nas áreas que não demanda tanto funcionamento técnico, não demanda tanta... Funcionamento foi uma palavra equivocada, mas não demanda tanto bagagem técnica, seria o correto. Ah, então você tá falando do trabalho, tipo, a pessoa não precisa ter um conhecimento prévio pra fazer. Ela chega Isso, ali, é eu acho contratada que e faz. essas IAs vão engolir isso. Eu também acho. Mas isso daí tem mais a ver com a robótica, né? Sim, Porque, por também. exemplo, A gente fala hoje dos caixas de supermercado, exatamente. praticamente, se você for no mais envolvido, acabou. Não, mas o caixa do supermercado é uma coisa interessante. Eu fui pra Santos no fim do ano e eu fui no mercado lá que não tinha caixa. Tipo assim, eu tinha tipo um caixa lá, só que eu escaneava os códigos de barra dos produtos e a maquininha do lado já abria com valor e eu pagava. Tá ligado? Então isso não precisa da inteligência artificial. Isso daí a própria tecnologia já resolve, a tecnologia que a gente tem hoje, no caso. Mas você pega, por exemplo, um atendente de loja. Será que dá pra trocar ele por um robô? Deve ser interessante, né? Você chegar numa loja e ser atendido por um robô. Então, eu tava vendo... Claro, não é o caso de uma loja, mas ela é um caso de um robô aeromoça. Eu não sei se esse seria o termo correto, mas ele é um robô que serve as pessoas de acordo com o código que tá na mesa. Comissário de bordo. Isso, comissário de bordo. Ele chega e entrega a comida pras pessoas direto na mesa. Ele volta pro seu ponto de origem e pega ele é abastecido com a comida e alguém dá um comando pra ele e ele vai. E claro que isso não tá relacionado com a IA, mas com a robótica e automação, só que não sei você, mas eu imagino que a IA e a tecnologia, a robótica, a automação, elas andam juntos até certo ponto. E aprimorar, a gente ter essa aprimoração é algo muito, muito complicado. Imagina a gente ter um comissário de bordo robô e quando a gente tá dentro do avião, a gente tem as instruções feitas por uma IA. E tudo que quando a gente descer de um avião, o avião já não vai ter mais piloto, porque a questão de piloto automático de avião é algo que já tá muito difundida. O primeiro voo sem avião, tipo, já tem mais de 50 anos. O primeiro voo sem avião, não. O primeiro voo sem o piloto. E, tipo, até que ponto a gente vai avançar e as pessoas vão achar normal entrar dentro de um avião e, tipo, não ter um piloto, sabe? Eu acho que isso ainda não foi implantado justamente pelo fator psicológico das pessoas, sabe? Só que seria facilitador. Hoje a gente ainda não tem tecnologia tão confiável assim pra colocar pra pilotar um avião. O piloto automático hoje dos aviões, se eu não me engano, ele é utilizado durante o voo, só que ele não pousa nem decola. Ele faz ele mantém ali a velocidade constante, a altitude e a direção. Eu acredito que seja isso. É interessante isso aí que você falou, que é verdade. A robótica e a inteligência artificial, apesar de serem duas áreas diferentes, elas se unem e aí a coisa fica meio louca, né? Porque dá pra fazer muito mais coisa. Você deixa de ser uma ferramenta de informação para ser uma ferramenta para produção mesmo. Então, hoje, a robótica em si, ela já é
relativamente avançada. A maioria das coisas já são produzidas por braços robóticos. Carros, por exemplo. Não tem mais gente trabalhando em fábrica de carro, tanto quanto tinha antes. Hoje é um braço de robótico que vai lá, pega a peça de um lugar. Mas o que acontece? Ele não tem uma inteligência artificial, ele tem um script. Porque ele pega a peça da posição X, ergue o braço, caminha até a posição Y e larga a peça. E ele vai montando nesse tipo de script. Então não tem uma inteligência artificial por trás. Mas, nesse exemplo que tu falou aí do robô servindo a pessoa num restaurante ou num voo, aí tem que ter uma inteligência artificial, né? Porque ele vai ter que saber onde a pessoa tá, saber o que ela pediu, conseguir, talvez até, se for o caso, o cozinheiro ser um robô, ele vai ter que saber cozinhar, né? E levar isso de volta e trazer o pedido certo. Enfim, é uma coisa que não tem como fazer só com robô. Um script não dá conta disso. E, pelo menos na minha visão, né? Não sei que... E eu já vi isso num vídeo de um restaurante japonês que não tem garçom. Tipo assim, vem um robozinho, aí tu digita na tela dele ali, aperta o... Sabe aquele menu do Burger King que tu escolhe o teu pedido e tal? Sei. E paga. Ele tem uma telinha daquele tipo no robô, e aí ele vai pra cozinha e volta com o teu prato. Tipo, é um robozinho meio... Parece uma cômoda com rodas. Ele tem uma mesinha em cima. Ele não é um robô humanoide. Ele só faz a função mesmo. Cara, isso daí é Sim, muito... então aí que a gente É muito louco. entra naquele fato da robótica e da IA entrar junto, né? Elas vão se complementar até certo ponto, porque ele precisa de um sensor de presença, um sensor de movimento, um sensor de aproximação. E isso a IA não vai produzir, né? Ela vai ter esses recursos junto com a robótica, por isso que são coisas que andam extremamente juntas até certo ponto, né? Não na mesma forma de script, mas na forma física. É a divisão do software e hardware, né? Porque o robô vai ter lá os sensores dele, as câmeras e tal, e a IA que vai interpretar os dados que entram, né? E interpretar e tomar uma decisão. Você acha que se chega no Brasil, por exemplo, isso de ter um restaurante atendido por inteligência artificial, tu acha que o pessoal ia aceitar? Eu vejo eu vejo isso muito gerando aquele burburinho de vai tirar o emprego das pessoas e tal, aquele bem discurso de quebrador de máquina mesmo. Tu não vê isso acontecendo, não? Eu acho que sim, mano. Eu acho que vai ter esse discurso, mas eu acho que as pessoas vão se adaptar da mesma forma que se adaptaram com o caixa que não tem uma pessoa ali. Eu entendo que em alguns lugares tem caixa que... Tem o caixa físico justamente para as pessoas mais idosas, porque elas estão se acostumando ainda, né, com a tecnologia, porque na época não tinha nada. Mas as pessoas vão se adequar e... como não vai ter o fator emocional, aquilo, tipo... Eu acho difícil ter um restaurante que não tenha nenhuma administração humana. Nada de humano. Mas para fazer pequenos ajustes, tipo os garçom, anotar pedido, tudo isso que são formas que não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas de uma forma simples, pode ser engolido por um robô no futuro. Claro que isso teria que passar por uma aceitação social, ainda ele seria muito nichado, teria que passar por diversas barreiras, tanto governamental como social, só que seria... Acho que é o futuro, cara, e é um futuro muito próximo, é um futuro de 5, 10 anos de a gente ter praticamente tudo ligado com a robótica e a inteligência artificial. Eu me sentiria mais confortável fazendo pedido para uma máquina do que para um humano, porque às vezes o cara tá ocupado, o cara não tem tempo, a máquina não, você vai mandar um comando no chip por via um aplicativo, alguma coisa assim, e vai dar o tempo correto, e aí você não vai ter aquela insegurança de tipo, pô, será que anotou do jeito que eu preciso? Será que vai vir mesmo que eu pedi e tal? Eu acho que perderia um pouco essa insegurança, mas infelizmente... algumas pessoas vão perder o emprego. Isso vai acontecer. Como pode acontecer em qualquer tipo de área ligado a conversa com o humano, qualquer área que seja minimamente ligada à tecnologia ou qualquer outra coisa assim. Infelizmente o futuro vai destruir isso. O que você acha? Eu acho que não é preocupante essa coisa do perder emprego, porque quando perde um emprego surge outro. Nas revoluções industriais já aconteceu isso. É o discurso que eu tô falando aqui dos quebradores de máquina, e
E a gente viu que não é porque acabou o artesanato como o mainstream que as pessoas vão morrer de fome. Elas vão arrumar outra coisa pra fazer, surgem outras funções. Então eu acho que tipo a IA vai tirar de um lado e colocar do outro. Acho que vai ser tipo aquele momento que a gente vai poder, tipo assim, a gente não vai precisar mais de gente entrando em mina de carvão, tá ligado? Coloca um robô Correndo pra risco de fazer. vida, essas paradas assim. Pois é, se desmoronar Você acha que... a porra da mina de carvão, foda-se, é um robô que quebrou, compra outro, faz parte. Você acha A que diferença os trabalhos entre um de alta robô- periculosidade vai ser extinto junto com a IA ou com a automação e todo esse processo? Igual a mina de carvão, por exemplo, o garimpo, essas coisas assim, você acha que vai ser substituído por ser algo extremamente danoso à vida das pessoas? E até que ponto isso vai ser mainstream, né? Tipo, porque isso vai ser um alto custo de produção. Você acha que o Brasil vai estar preparado para isso? Você acha que vai ter empresas que vai colocar isso em linha no Brasil? Então, o Brasil é um caso complicado, né? Mas eu acho que não é um custo tão alto, não. Eu acho que o custo é até mais baixo. Porque o custo para você manter um funcionário é muito alto. No Brasil, por exemplo, é ridículo. E o custo para você manter uma máquina não é tão alto assim. Vai ter a manutenção, né? De vez em quando ali vai quebrar alguma coisa. E a energia que ela consome. Eu acredito que, pensa só, é porque assim, a gente não sabe, é por especulação, né? A gente não sabe quanto que vai custar para eu comprar um robô. Mas eu acho que a tendência é essa, de substituir os humanos nos trabalhos perigosos, porque por que eu vou colocar uma vida humana em risco se eu posso colocar de um robô? É aquilo que eu te falei, se o robô quebra, foda-se, compra outro. Um abraço. Se um humano morre no trabalho, pô, não é foda-se, né? É um problema. É ridículo, é muito pesado. E a gente for parar pra pensar entre minis robôs, né, que a gente pode se adequar do nosso dia a dia, como o robô de limpeza, esses robôs que são bem vendidos agora aí nesses marketplaces. Pô, um robô de aspirador de pó custa, sei lá, R$1.400, R$1.300. E tipo assim, ele substitui uma parada que a pessoa faz todos os dias, que é limpar uma casa. E você acha que outros robôs para fazer atividades... Limpar o chão, no caso, né? Isso, outros robôs para fazer atividades cotidianas, não atividades extremamente específicas para produção, você acha que eles vão ser mais acessíveis com o tempo? Você acha que com a maior compra das pessoas isso vai diminuindo o preço porque vai ter mais mercado? Ou quanto mais mercado tem, vai ser mais caro porque ele tá sendo muito vendido, então vai gerar interesse e aí vai gerar mais custo, vai ter mais custo, né? As pessoas vão vender mais caro isso. Não sei se a demanda vai acompanhar a oferta. Mas você já teve algum desse tipo de robô aí? Eu nunca tive. Tipo de robô de limpar chão. Robô assim, não. Também não. Eu não sei, eu nunca usei, mas parece um negócio interessante, né? Você colocar o robôzinho lá, ele limpa o chão pra você. Mas Sim, custo baixo, ele não consome muita energia, então ele é algo, como é que fala, extremamente acessível na forma de consumo, não acessível na forma de compra, porque a gente mora no Brasil e o salário mínimo é R$1.349 por mês. Então, tipo, R$1.500 no robô que é pra limpar o chão é algo que é fora da realidade. do padrão de sobrevivência, fora da realidade de sobrevivência. A gente tá falando de algo facilitador de vida, né? Tipo, de uma pessoa que tem condição pra isso. Eu acho que vai ser interessante quando chegar no ponto do Detroit Become Human. Que você tem um robô ali e ele faz tudo o que você precisa mesmo na casa. Ele cozinha, ele limpa, lava, ele faz tudo o que você não quer fazer. Acho que quando chegar nesse ponto vai ser divertido. Mas eu ainda acho que vai ser num nível no Brasil onde a gente vive hoje, no nosso estilo de vida hoje, vai ser algo que a gente não vai conseguir viver. Porque não acho que isso, tipo assim, entre 50 anos, eu acho que não vai ser acessível a todos ainda isso. E se a gente chegar num dia, é uma boa pergunta essa, hein? Lá vai. Se a gente chegar num dia da automação tomar de conta de tudo que for necessário pra gente, desde todo tipo de trabalho, todo tipo de arte, tudo, como que seria pra gente se manter? A gente teria uma renda de que forma? Tipo,
como que a gente ia produzir, a gente não ia parar de produzir. Como que a gente ia ter renda sem produzir? A questão é se a gente ia precisar de renda, né? Eu acho que chegar nesse ponto aí a gente vira os humanos do Wall-E. É todo mundo gordinho lá, sentado na cadeirinha, fazendo nada o dia todo. E os robôs fazem o trabalho. Isso. Mas eu acho que a gente não chega nesse ponto não. Pelo menos com eu e você vivo, não. Vai demorar muito ainda. É papo de... Tipo assim, a gente for parar pra pensar, é algo extremamente específico, porque há 30 anos, 40 anos, a gente não sonhava nem ter um celular. Aí, quando veio o celular, a gente falou, pô, a gente pode ligar e daí outra pessoa vai atender no orelhão. Agora a gente tem, tipo, uma ferramenta, a gente tá pagando boleto de casa, e já é velha. Tipo, já tá aí, hoje se você falar pra tempo. uma pessoa, pô, hoje eu tenho o Pix, a pessoa fala, tá bom, eu também tenho o Pix, já é acessível. Então, tipo, eu não sei se a galera tem essa noção de que, tipo, eu pego o meu celular hoje, aponto pra um QR Code e ele não precisa nem focalizar que ele já gera um boleto e esse boleto já vai ser pago, já tudo. Tipo, é algo extremamente simples pra uma pessoa de 2030, que nasceu em 2030, só que é algo extremamente revolucionário pra quem viu esse... Até o mesmo final dessa evolução. Aquele que nasceu de 2000 depois viu essa evolução acontecer e é algo extremamente maluco. Então não dá pra... Eu não consigo imaginar como vai ser a tecnologia daqui a 10 anos, porque há 10 anos atrás ela era de uma forma extremamente, tipo assim... engessada, sabe? Aquele celularzinho de tecla tal, aquele celular daquele joguinho de tecla. E passou 10 anos e a gente já tem algo extremamente absurdo. E daqui a 10 anos e 20 anos? Tipo, você tem alguma previsão do que você via antes? E tipo, há 10 anos atrás você tinha a mesma visão de tecnologia que você tem hoje? Claro que a gente validando que você tinha 10 anos de idade. 9, né? 9 anos de idade eu tinha. Não, cara, é um negócio que é muito bizarro, né? A gente não tem mais como prever as coisas. Tipo assim, é aquilo que a gente tava falando agora há pouco. 3 anos atrás, a inteligência artificial é um negócio que era mais teórico do que qualquer coisa e hoje a gente tá vendo. Talvez não demore nem 10, 20 anos e aconteça daqui a pouco. E não tem como saber, porque a velocidade que a tecnologia avança é tão rápida que não tem mais como acompanhar e ela aumenta a taxa de avanço. É um negócio interessante de se pensar que se segue nesse ritmo, talvez quando a gente tiver 50 anos, que teoricamente ainda é muito longe do fim da vida, o mundo pode ser completamente reconhecível, né? Parou pra pensar nisso? Como que vai ser o mundo quando tu tiver velho? Eu não consigo parar pra pensar nisso, porque se a gente for olhar os mais velhos hoje, eles não têm a mínima ideia de como era a vida na adolescência. Tipo, eles, claro que tenha, mas tipo, não tinha a mesma visão. Hoje a gente tem aquele meme, né? A gente, 2020 temos carros voadores, 2020 a gente tá vendo o Manuel Gomes. Só que... E a diferença que isso teve? Tipo, e a diferença que... Mesmo que a gente não tenha carro voador, mas... E os avanços que a gente teve agora? Eu fico imaginando um cenário de cirurgia neural, cirurgia patológica, qualquer tipo de cirurgia feita por uma IA, feita por um robô com zero erro, sabe? Tipo, quão avançado é isso? Tipo, já existe protótipos, né? Inícios, só que ainda não tá desenvolvido. Quando tiver extremamente desenvolvido, a gente vai falar, pô, e agora? Pra onde a gente vai? Acho que esse que é o lance, não é tipo, aonde que a gente vai chegar? Depois que chegarmos, pra onde a gente vai depois? Não, é muito doido, né? Então, tipo... cirurgia por inteligência artificial acho que vai demorar um pouco ainda. Mas já existe cirurgia robótica, não sei se você já viu. Tipo assim, o médico, o cirurgião, ele tipo ele senta ali numa máquina e ele abaixa a cabeça e ele entra tipo num óculos de realidade virtual e ele controla através ali de um mecanismo específico que tem dentro da máquina, ele controla um bracinho robótico que tá dentro da pessoa que ele tá fazendo a cirurgia. E a precisão do negócio é, tipo, muito absurda. Ele consegue mover com precisão de milímetros. E ele consegue fazer, tipo, pequenas cirurgias ele já faz pela máquina. Tá ligado? E isso daí não é muito distante não, já tem no Brasil isso aí. Eu já vi isso. Claro que é só nos hospitais incríveis, né? Mas já tem no Brasil. Sim, e tipo, se a gente for falar de microcirurgias, aquelas biópsia, é tudo feito por microcirurgias
e a gente consegue enxergar esse lado robótico. Eu tava vendo uma cesárea, cara. Uma cesárea, é tipo, um médico tava lá cortando a pessoa lá, a parte da barriga lá, e depois o outro já vem cauterizando a pele, já acelerando o processo de Cicatrização? cicatrização. E aí é algo que, tipo, mano, como é que a gente ia pensar nisso? A gente tava há 40, 50, 60 anos atrás, a gente tava entrando dentro do banheiro e colocando uma água morna pra pessoa ter um filho embaixo d'água, tá ligado? Pra amenizar a dor. E hoje a gente já tem. E a gente já tá naquele auge do cara tá fazendo a cirurgia, já tá agilizando o processo de cicatrização. E daqui a pouco não vai existir mais o ponto. E, tipo, só vai mudando, sabe? Só vai mudando e a gente vai se adequando a aquilo que a gente imagina na nossa mudança. Tipo, É muito doido. será que a medicina, fugindo um pouco da inteligência artificial e da robótica, será que a medicina avança ao ponto que as pessoas ficam imortais? Acho que não. De nenhuma forma. Eu acho que de nenhuma forma a gente biologicamente consegue ser imortal. E nenhuma forma. Acho que só consegue ser imortal as nossas. Parece meio clichêzão falar isso, né? Mas eu acho que só vai ser imortal a memória. E se no futuro a gente conseguir upar a nossa memória, a nossa consciência para outro corpo, aí poderia sim ser imortal. Mas acho que imortalidade não é um foco que as pessoas estão preocupadas em saber e nem a indústria quer produzir isso. Eu acho que não. Você já ouviu falar daqueles casos, tipo, Michael Jackson tá dentro de um bagulho de nitrogênio? Você acha que isso é real? Você acha que no futuro ele pode fazer um download no torrent da mente de Michael Jackson? O Michael Jackson eu não sei, mas o Walt Disney tá numa cápsula criogênica. Congelado lá, esperando ter tecnologia pra ser ressuscitado ou ter o download das memórias. Não tô zoando, é verdade isso. Eu confio em você, eu não tenho base pra falar disso. Pô, e tipo assim, muito tempo atrás já o cara morreu. E ele já tava pensando nisso. Pô, deixar aqui meu corpo o mais preservado possível pra tentar ir no futuro, se tiver tecnologia, voltar à vida. Tu recusava uma pílula da imortalidade? Chegasse pra ti agora. Recusaria. Por quê? Porque imortalidade, ela vai fugir do processo da vida. Tipo, se você... a gente vai cair naquele mesmo lance do se tenho tudo perde a graça, tudo não faz sentido. Eu acho que é esse mesmo lance. O lance de você envelhecer vai estar coligado com o lance da vida. Tipo, vida imortal já não seria vida vida biológica. Eu acredito na vida biológica, eu quero morrer biologicamente, tipo, cresci, nasci e se tiver alguma coisa, uma doença, morri. Não quero ser além disso, tá ligado? Porque, sei lá, eu não sinto brisa, né? essa vontade. Eu não tenho essa vontade, esse incentivo de tentar ser imortal, ou se tivesse uma pílula disso, falar assim, pô, vou ser imortal que eu quero ver o avanço, eu quero saber tudo. Não, eu prefiro deixar para as próximas gerações. Você tomaria a pílula roxa da imortalidade? Por que roxa? Não sei, só veio na cabeça que eu falei. Tem a Red Pill, a Blue Pill, né? E agora a roxa. Purple. Pô, Purple eu Pill. não tomava não também. Eu acho que deve... sei lá. Muito ruim. Já é ruim viver 20 anos, imagina viver pra sempre. Tá maluco? Você vai viver pra sempre, todas as pessoas que você se relaciona vai criar qualquer gama de sentimento, elas vão morrer, você vai ver toda a sua família morrer. Eu não queria ser imortal, véio. Nem perto de ser imortal. Você fala assim, você vai poder viver até 120 anos consciente, viril, atlético. Eu falo, obrigado, cara. Eu prefiro morrer com 60, tá ligado? 70. Acho que 70, 65, 70 tá uma margem boa, né? Precisa muito mais do que isso, não. Pô, mas é mó ruim, né? Porque agora a aposentadoria via governo só vai ter que liberar 65. Eu não quero viver só 5 anos aposentado, eu quero viver no mínimo uns 15, 20. Então vamos investindo aí na renda fixa, né? Um CBD,
Colocar aí o dinheiro pra trabalhar, né? Até porque eu acho que assim, se você for depender da Previdência, acho que não vai ter aposentadoria não, tá? 65 é o caralho, não vai ser nunca. Quando a gente tiver com 62, vai ter uma nova revogação e vai ampliar pra 80, porque a taxa de vida vai estar 92, tá ligado? Tipo, já vai aumentar a média de vida. Não, eu acho que quebra antes. A Previdência já tá quebrada hoje, não dá tempo. Quando a gente tiver velho, já era. Esse dinheiro aí que tá descontando no teu Lorite todo mês, você nunca vai ver ele, filho. Pode ficar tranquilo. Isso daí, filho, o papai Estado já emborcou já. Já era. Não vai ver, não. Já era. Então, a gente fecha por hoje a nossa quarta top, nossa pauta top da semana com essa mensagem de... Você tá sendo roubado e esse dinheiro vai junto aí, com o dinheiro de Gustavo Scarpa? Esse dinheiro aí, filho, papai Estado já emborcou. Tá, tchau. Você não vai ver, não. Então, até domingão. E a última mensagem do episódio aí, mano. A mensagem de hoje é que esse episódio não foi gerado pelo ChatGPT. E... Não foi. E a capa dele também não foi gerada pelo Midjourney. É isso. Sim, e todas as nossas mensagens que estão no canal também não foi feita pelo ChatGPT. Você concorda com isso? Concordo. Eu também sou uma pessoa real, hein? Você também é uma pessoa real. Não tem nada aqui. Duas pessoas normais É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Falou! Um abraço.